Eles acreditavam que estavam assistindo a um marco histórico. Famílias, estudantes, engenheiros, jornalistas. Milhões de olhos voltados para uma plataforma em silêncio, aguardando o momento em que a tecnologia humana provaria, mais uma vez, que podia romper limites. Mas no instante em que a contagem regressiva chegou ao fim, algo começou a se desfazer, não diante das câmeras, mas dentro de um sistema que já carregava rachaduras muito antes daquele amanhecer gelado. A maioria das pessoas conhece o que aconteceu naquele 28 de janeiro de 1986. Poucos conhecem o que levou àquele momento. Os avisos engavetados. A cultura que se tornará impermeável ao confronto. A engenharia sofisticada apoiada sobre decisões políticas frágeis. E, sobretudo, o detalhe que permanece como a ferida mais incômoda. Parte da tripulação provavelmente estava viva na queda. Este vídeo reconstrói, com precisão, a sequência de decisões, tensões técnicas e disputas internas que antecederam a ruptura do Challenger. Você verá o que estava oculto nos bastidores, e porque aquela tragédia não foi uma surpresa para quem realmente entendia o que estava prestes a acontecer. Para entender essa história, é preciso voltar ao momento em que a NASA se viu diante de um paradoxo. Tinha conquistado o ápice da exploração espacial com a missão Apollo 11, mas, logo depois, perdeu o fôlego político. Orçamentos diminuíam, o público dispersava, e o país exigia resultados que fossem não apenas grandiosos, mas frequentes. O programa espacial precisava provar que era útil, economicamente viável e capaz de operar como uma engrenagem previsível. Foi nesse contexto que surgiu a ideia do ônibus espacial, um veículo que pudesse ser lançado repetidas vezes, transportando desde satélites científicos até cargas militares. Um sistema robusto, prático e, acima de tudo, reutilizável. Na teoria, uma obra-prima de eficiência. Na prática, um projeto moldado por concessões. Mesmo nos primeiros esboços, os engenheiros sabiam que o ideal não caberia no orçamento. A versão mais segura do sistema, com boosters líquidos, abortáveis e ajustáveis, foi deixada de lado. No lugar dela, surgiram os sólidos segmentados, contratados de uma empresa com forte influência política. Esses boosters precisavam ser fabricados em partes separadas para facilitar transporte, e isso exigia juntas seladas por anéis de borracha, componentes que, no papel, funcionariam perfeitamente. Na realidade, nunca funcionaram como deveriam. Durante os primeiros testes e voos, os técnicos começaram a notar sinais incômodos: erosão, fuligem, danos nos anéis. Alertas se acumulavam em relatórios internos, demonstrando variações perigosas no comportamento da borracha quando exposta a temperaturas baixas. Mas como nada catastrófico acontecerá ainda, um perigoso raciocínio se infiltrou no cotidiano da agência. Se tinha funcionado antes, era porque continuaria funcionando. Mesmo que tivesse funcionado por pouco. Esse é o tipo de lógica que não aparece em documentários oficiais. Não se trata de falha técnica isolada, mas de uma mudança de mentalidade, lenta, silenciosa e corrosiva. O que deveria ser tratado como emergência passou a ser classificado como anormalidade esperada. Quanto mais apareciam sinais de risco, mais se fortalecia a falsa percepção de que tudo estava sob controle. Paralelamente, o programa espacial carregava um peso que pouca gente imagina. A NASA não operava apenas como instituição científica, mas como peça diplomática, militar e política. Havia compromissos internacionais, satélites com cronogramas fixos, missões militares aguardando janela de lançamento, e pressão direta de Washington para cumprir metas de frequência. Cada adiamento era visto como constrangimento nacional. Cada atraso gerava repercussões financeiras e desgaste institucional. Dentro desse ambiente, confrontar decisões se tornava arriscado. Engenheiros que levantavam dúvidas eram, muitas vezes, lembrados de que havia uma agenda a cumprir. Documentos críticos circulavam, mas escorriam pela hierarquia sem provocar reação proporcional. Era um sistema que se acostumou a caminhar à beira da margem de segurança, até que a margem começou a desaparecer. A tripulação da missão STS-51L não tinha como saber que voava dentro de uma equação tão frágil. Eles viviam outra realidade: treinamento intenso, responsabilidades científicas, expectativa pública, no caso de uma das tripulantes, um simbolismo especial. Era a primeira vez que uma professora seria enviada ao espaço. Escolhida entre milhares de candidatos, ela representava um ideal de aproximação entre ciência e cotidiano, entre exploração e educação. A missão não era apenas técnica. Era um evento nacional. Enquanto isso, nos bastidores, as condições meteorológicas para o lançamento começavam a preocupar. Ventos fortes,
Temperaturas excepcionalmente baixas e uma previsão de madrugada gelada criavam um cenário que os engenheiros conheciam bem. A borracha não reagia de forma adequada ao frio. Já havia exemplos anteriores disso. O risco não era teórico, era mensurável. Alguns técnicos insistiram, repetidamente, para que a decolagem fosse adiada. Reuniram dados, compararam erosões, mostraram registros anteriores de danos nos anéis. Mas, à medida que as conversas avançavam na cadeia de comando, os argumentos começaram a mudar de forma. O que era alerta virou preocupação. O que era risco virou possibilidade tolerável. E quando a decisão final precisava ser tomada, foi tratada como questão administrativa, não técnica. Quando o sol surgiu sobre a plataforma de lançamento naquele 28 de janeiro, o que estava em jogo era muito mais do que um voo. Era o ponto de encontro de decisões que vinham sendo empurradas há anos. A aparência era a de um dia histórico. A realidade era a de um sistema que chegava ao limite. E é nesse momento, quando as câmeras começam a transmitir, quando o público sorri, quando a tripulação acena, que toda a estrutura que parecia sólida começa a revelar suas falhas mais profundas. Uma sequência de detalhes invisíveis ao olho comum, mas decisivos para quem realmente entendia o que estava prestes a acontecer. A história entra agora no seu ponto mais delicado, quando a técnica e a política se cruzam em um único instante, o instante em que o veículo deixa o solo. E é exatamente aqui que tudo começa a se revelar. O relógio marcava minutos para o lançamento quando os engenheiros que haviam passado a noite tentando impedir aquele voo observaram, à distância, a movimentação da equipe na plataforma. Nenhum deles tinha autoridade para interferir naquele ponto. As decisões já haviam sido assinadas, as justificativas apresentadas, os relatórios empurrados para dentro de uma moldura que transformava incertezas em aceitável. A partir daquele instante, o que aconteceria estava selado. O frio daquela manhã não era um detalhe meteorológico. Era o elemento crítico que transformava uma vulnerabilidade em ameaça real. Os anéis de vedação, peças pequenas, mas fundamentais, dependiam de flexibilidade imediata para suportar os primeiros segundos de ignição. A borracha rígida, endurecida pela noite gelada, reagiria lentamente. E o sistema não oferecia tempo para a lentidão. Às 11h38, quando os motores principais começaram a vibrar e chamas densas surgiram sob os boosters laterais, a atmosfera ao redor da plataforma parecia impecável. A transmissão oficial mostrava uma decolagem estável, alinhada, confortável. Nada indicava, para quem assistia, que no primeiro segundo um traço quase imperceptível de fumaça cinza emergia exatamente onde não deveria. Aquele sopro, captado apenas por câmeras de alta resolução, era a primeira evidência de que o selo havia falhado. Não haveria alarmes. Não haveria interrupção automática. O veículo estava comprometido, mas seguia sua trajetória guiado por força bruta, sustentado por uma peça improvisada de material solto que, por coincidência, havia se alojado dentro da fenda do anel. O foguete, naquele momento, dependia não de cálculo, mas de sorte. Enquanto Challenger avançava na direção do céu, passando pela região onde a pressão aerodinâmica atinge seu ponto máximo, o voo mantinha a aparência de normalidade. A equipe de solo monitorava a telemetria estável. A tripulação respondia com serenidade. O público aplaudia, sem desconfiar de que aquele pedaço de material que bloqueava a falha podia ser expelido a qualquer instante. Aos 64 segundos de voo, foi exatamente isso que aconteceu. O fragmento se soltou. A brecha voltou a se abrir. E, dessa vez, o que escapava dali não era apenas fumaça, mas uma chama intensa, horizontal, que avançava em direção ao tanque externo de combustível, um reservatório gigantesco de hidrogênio líquido e oxigênio líquido, mantido sob condições extremas de pressão e temperatura. Poucos segundos depois, aquela chama atravessou as camadas protetoras do tanque como se fossem papel fino. A integridade da estrutura começou a se deteriorar, não de forma explosiva, mas progressiva, silenciosa e irreversível. 73 segundos após a decolagem, a estrutura não suportou mais. O que milhões viram como uma explosão súbita era, na verdade, o colapso físico de um conjunto de componentes que não conseguia mais permanecer unido. O tanque cedeu. Os fluidos se misturaram. As forças aerodinâmicas excederam qualquer limite admissível. O ônibus espacial se desintegrou em múltiplas direções. E, nesse caos, algo crucial permaneceu intacto: o compartimento frontal onde estava a tripulação. Aquele bloco, reforçado para resistir a impactos internos e pressões de lançamento, não se fragmentou ao se separar do restante do veículo. Foi arremessado para frente,
seguindo uma parábola que o levou a quase 20 quilômetros de altitude antes de começar a cair. Esse detalhe, cuja gravidade só seria plenamente compreendida meses depois, alteraria para sempre a maneira como o acidente seria investigado. Lá em cima, enquanto destroços se espalhavam pelo céu azul, os controladores de voo em solo tentavam processar o silêncio inesperado. Pouco antes disso, o comandante havia respondido, sem hesitação, à instrução para aumentar potência. Era uma rotina seguida dezenas de vezes em voos anteriores. A confiança na cabine refletia exatamente o que a equipe acreditava: um voo normal. Em segundos, os dados desapareceram. Os monitores congelaram. Os sinais vitais de todos os sistemas sumiram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse arrancado fisicamente os nervos do veículo. Não havia mais comunicação, mais telemetria, mais controle. O que existia era uma compreensão imediata, silenciosa e devastadora. Algo irrecuperável tinha acontecido. Enquanto isso, o compartimento da tripulação iniciava sua queda. Não havia propulsão. Não havia orientação. Não havia qualquer forma de estabilização. Dentro dele, 7 pessoas enfrentavam uma sequência de eventos que nenhum treinamento poderia antecipar. E, embora o impacto com o oceano fosse inevitavelmente fatal, as evidências encontradas mais tarde mostrariam algo que poucas pessoas foram preparadas para aceitar. Alguns membros da tripulação tomaram ações conscientes durante a queda. Mais tarde, quando os destroços foram recuperados, 3 unidades de ar de emergência, equipamentos que só poderiam ser ativados manualmente, estavam acionadas. Isso não indicava sobrevivência prolongada, mas indicava tempo, indicação de reação, indicação de que pelo menos parte dos astronautas estava viva o suficiente para buscar ar em meio à perda de pressão e à escuridão progressiva. Essa informação, inicialmente retida para evitar especulação pública, tornou a tragédia mais complexa. Não era apenas uma falha técnica. Era um colapso sistêmico que colocou seres humanos em uma situação extrema, da qual jamais deveriam ter feito parte. Quando a investigação começou oficialmente, a superfície do oceano já havia engolido o que restava do veículo. Mas, para os especialistas, não era difícil enxergar a trilha de decisões que conduziu àquele desfecho. A falha mecânica era o ponto final de uma cadeia anterior: cultura organizacional corroída, metas inalcançáveis transformadas em obrigação, pressões externas moldando critérios internos, e uma sequência de sinais ignorados até que fossem tarde demais. O navio de recuperação da Marinha, que encontrou pedaços iniciais da estrutura, trouxe consigo a primeira peça dessa reconstrução. Muito mais viria à tona: detalhes, relatórios, transcrições, reuniões internas, registros climatológicos. Cada novo elemento confirmava a mesma conclusão: aquilo nunca deveria ter acontecido. Mas esta história não termina na queda do Challenger. Ela continua nos bastidores da investigação, onde interesses, confrontos, depoimentos e disputas internas moldaram a versão oficial dos fatos. E é nesse ponto que a narrativa muda de direção, quando a busca pelo que realmente ocorreu encontra aqueles que tinham tudo a perder caso a verdade completa viesse à tona. A queda do Challenger marcou o fim de uma missão que deveria ter simbolizado renovação, mas foi apenas o início de um confronto muito mais profundo, um confronto com a própria estrutura que permitiu que aquilo acontecesse. Nos dias seguintes ao acidente, a atmosfera na NASA oscilou entre incredulidade, silêncio e um esforço coordenado para entender não apenas o que falhou, mas por que tantas oportunidades de evitar o desastre foram desperdiçadas. A comissão encarregada da investigação recebeu o nome de Rogers Commission. Para o público, tratava-se de uma análise técnica de alto nível. Para muitos dentro da NASA, foi percebida como uma ameaça. Aquela comissão tinha integrantes que conheciam profundamente tanto a engenharia quanto a política. E eles chegaram não para aceitar explicações, mas para testar cada justificativa, cada decisão, cada documento que havia sido arquivado ao longo dos anos. Aos poucos, a investigação começou a revelar um padrão que não era fruto de erro isolado. Era um sistema que havia se acostumado a conviver com o risco, e a reinterpretá-lo quando conveniente. Depoimentos de engenheiros mostravam que alertas internos haviam sido suavizados antes de subir a cadeia de comando. Outros relatavam reuniões tensas, nas quais dúvidas eram tratadas como obstáculos, não como ferramentas de proteção. Nesse cenário, 2 grupos se formaram quase naturalmente: os que queriam expor a verdade completa, e os que temiam que sua revelação pudesse destruir reputações, contratos e décadas de prestígio institucional. Essa tensão marcaria cada etapa do processo. Quando Roger Boisjol e Alan MacDonald, 2 dos nomes mais importantes dentro do programa de Boosters, apresentaram suas preocupações à comissão, o ambiente na sala mudou.
Eles não estavam ali para transferir culpa. Estavam ali para registrar que o sistema tinha sido avisado, que relatórios tinham sido ignorados, que dados tinham sido reinterpretados até perderem o sentido técnico. A frieza com que descreveram suas tentativas de impedir o lançamento contrastava com o impacto emocional que seus depoimentos causaram. A comissão absorveu esses relatos e os cruzou com registros de reuniões internas obtidos posteriormente. Ali, surgiam detalhes incômodos, anotações que indicavam que a empresa responsável pelos boosters havia sido pressionada a reconsiderar sua posição, mensagens internas sugerindo que um adiamento não seria bem visto, e questionamentos feitos por executivos que não tinham formação técnica suficiente para compreender o risco que estavam relativizando. Conforme as informações se acumulavam, a narrativa oficial começou a se desfazer. A versão pública inicial, a de que o acidente fora resultado de condições inesperadas e inevitáveis, passou a parecer insustentável diante da quantidade de documentos apontando o contrário. O clima nos bastidores era de crescente desconforto. Não havia mais como ocultar o que estava claro para qualquer investigador experiente. O acidente foi resultado direto de falhas humanas, culturais e estruturais. A comissão não se limitou a apontar culpados. Ela analisou a maneira como decisões eram tomadas dentro do programa espacial e identificou um fenômeno que se tornaria referência em estudos de comportamento organizacional: a normalização da anomalia. Quando um problema aparece repetidas vezes sem resultar em desastre imediato, ele deixa de ser tratado como risco e passa a ser visto como comportamento esperado. Foi exatamente isso que aconteceu com os Orens. O relatório final da comissão descreveu, com precisão desconfortável, que o programa havia se transformado em uma máquina de atender compromissos, não em uma máquina de preservar vidas. E isso, mais do que qualquer falha mecânica, foi considerado o elemento central da tragédia. Com essa conclusão em mãos, o impacto nacional foi inevitável. A percepção pública sobre o que havia acontecido mudou radicalmente. A NASA, até então vista quase como infalível, precisou encarar um escrutínio que não enfrentava desde o início da corrida espacial. Dentro da agência, a situação era ainda mais complexa. A pressão aumentava. Carreiras foram interrompidas. Departamentos inteiros precisaram se reorganizar. O choque interno revelou quanto a cultura havia se distanciado da cautela que definirá o programa Apollo. Mas enquanto a discussão pública girava em torno de falhas técnicas e responsabilidades administrativas, um outro elemento ressurgiu na mídia com força: a possibilidade de que parte da tripulação estivesse viva durante toda a queda. Esse ponto, inicialmente tratado com reserva pelas autoridades, ganhou dimensão quando trechos específicos do relatório foram analisados por jornalistas e especialistas independentes. A ativação manual dos sistemas de ar de emergência não podia ser atribuída ao impacto da desintegração. Era uma ação humana. Os interruptores movidos no cockpit tampouco poderiam ter sido alterados por vibração ou ruptura mecânica. A conclusão mais realista era mais dolorosa. Pelo menos um dos astronautas tentou agir até o último momento possível. E esse fato transformou o debate. Não se tratava mais apenas de um veículo que falhou. Tratava-se do custo humano de uma cultura que permitiu que o voo ocorresse com condições conhecidamente inadequadas. Esses minutos, silenciosos, fora do alcance das câmeras e sem registros finais, tornaram-se o ponto mais perturbador de toda a investigação. Com o tempo, os destroços do Challenger foram recolhidos e armazenados em instalações da NASA, longe do público. Muitas partes permaneceram submersas por décadas. Até que, em uma expedição de filmagem no litoral da Flórida, quase 40 anos depois, um novo segmento da fuselagem foi encontrado por acaso. A descoberta reacendeu discussões que pareciam adormecidas. Trouxe de volta perguntas incômodas sobre o que mais ainda estava no fundo do oceano, e o que ainda não havia sido contado. As homenagens posteriores, incluindo a estátua da professora que marcou aquela missão, evidenciam outra dimensão dessa história: o legado. As vidas perdidas foram transformadas, e justamente, em símbolo de aprimoramento. O programa espacial só voltou a operar quando mudanças profundas foram implementadas, desde estruturas de decisão até sistemas de segurança e protocolos de revisão. A tragédia moldou o futuro das missões, dos equipamentos e da maneira como a NASA lidaria com riscos dali em diante.